Que o Senhor continue nos abençoando. Nós estamos agradecidos ao Senhor, né? E temos que externar nossa gratidão a vocês de todo o coração. É impossível fazermos uma viagem assim, como nós já estamos acostumados a usar o termo fazer uma missão, que é uma missão, se não saber que tem muita gente envolvida nisso. E que há muita oração e muita intercessão. Foram apenas 1.400 quilômetros. Fizemos daqui para lá com todas as paradas, foram mais de 6 horas de parada. Fizemos em 26 horas, então foram 20 horas especificamente correndo. E de lá para cá fizemos em 24. Paramos um pouco menos e corremos um pouco mais, já que conhecíamos um pouco a estrada. Fomos surpreendidos com um trecho de mais de 350 quilômetros asfaltado entre uma cidade chamada Repartimento, Novo Repartimento, e Altamira. A gente corria um pouquinho e dizia: Jesus, aumenta esse asfalto, menos 5 quilômetros. Quando eu passava os 5 quilômetros, digo: Jesus está abençoando, tem gente na frente. Daqui conhecia: Senhor, só mais 5, que 5 quilômetros de asfalto, meu Pai amado, é uma festa. Aí mais 5, mais 5, e mais 5, e mais 5, e mais 5. 100 quilômetros? Não é possível. Nós não estamos em alguma estrada errada, não. O problemazinho que a gente encontra é que o asfalto é interrompido pelas pontes. Não há ponte, continuam as velhas pinguelas. Então, quando falta 1 quilômetro para a ponte, às vezes até 2 quilômetros, ou 800 metros, então acaba o asfalto ininterruptamente. E aí você vai correndo aqui a 40, 50, etc. E aí, aproveitando aquele espaço, né, estrada boa, então cai naquela coisa aí. E para encontrar agora, e se vai um carro na frente, aí você tem que pedir socorro de todos os anjos, até anjo que está reformado, anjo que está aposentado, tem que descer com as asas batendo para ver se tira a poeira da frente, que a ponte está lá embaixo. Então, a gente não podia deixar ninguém andar na frente da gente. Isso faz com que se ande um pouco, né? Mas a tensão é maior, porque são 30, 40 carros um atrás do outro. Se um for na frente da gente, teríamos a vantagem de estar sempre na dianteira pela força do carro. Mas quem vinha atrás, a gente orava pelos de trás. Porque não tem como você chegar numa ponte daquela se um carro estiver na sua frente. Não chega, não tem. Só se você conhecer a estrada, saber que vai encontrar ponte. Porque a ponte não é na direção. Às vezes a ponte é voltando. Às vezes você faz um S para entrar na ponte e nem sempre dá para entrar na ponte que tem outro carro lá. É quem entrar primeiro. Que pode ser uma moto, pode ser um caminhão, pode ser um tanque, pode ser uma carreta, e etc. Então, aí torna mais perigosa o trecho asfaltado do que o trecho sem asfalto. Mas que adiantou muito, adiantou, sem dúvida. Foram um percurso de 17 pontes, muito pouco, nesse trecho. Que 35 pontes nós enfrentamos daqui até Tucuruí. Agora, de Altamira a Itaituba são mais 31 pontes. Então, são 31 vezes que você vence esse tipo de informação que eu estou dando, que é os momentos mais difíceis. Mas isso aconteceu. Mas o que eu queria notar com isso, antes que os companheiros falem, é isso aqui. É que, de início, o trabalho de Satanás, nós tivemos esse confronto com ele, foi nos desestimular, impedir. Eu ia viajar quarta-feira à noite, ficou para a madrugada, e só viajei sexta-feira às 8 horas. Só viajei sexta-feira às 8 horas porque Satanás impediu de todas as formas que viajássemos. E não podíamos passar de sexta-feira, que se nós não saíssemos sexta-feira, nós não chegaríamos lá domingo, até porque ninguém conhecia a estrada como estava. Então o trabalho de Satanás foi impedir, foi desestimular para que não viajássemos. Até porque eu não achava companheiros, vocês viram? Os últimos companheiros eu coloquei no carro após o culto aqui. Não tinha companheiros para viajar. Mas ele perdeu isso, nós viajamos. Ao chegar em Itaituba, já a 70 quilômetros, ele mudou de tática. Bom, já que eu não impedi eles de viajar, então eu vou matar o testemunho da viagem. Porque o nosso testemunho
era poder dizer a vocês que, após todos esses percalços, viajamos e que chegamos lá e abrimos a igreja. Esse seria o grande testemunho que nós teríamos, independente dos 10 dias passados lá. E isso, então, o diabo decidiu, matar o testemunho. É o primeiro passo. Por isso, então, aprontou aquela situação para nós, que certamente, eu espero, confio que o alvo não seria a nossa pessoa em si, o alvo seria o veículo. Pelo menos um companheiro nosso que esteve conosco no domingo agora da ceia, afirmou para nós que conhece o esquema lá, era esse mesmo. O alvo era o veículo. Quando nós passamos em Rurópolis, Presidente Médici, a 150 quilômetros da cidade, então já tinha dono o veículo. Então o cidadão apenas nos seguiu para levar o veículo ao seu novo proprietário. Agora, a maneira que ele ia usar para tirar o veículo de nós, que era o lado perigoso. Como ele ia tirar o veículo? Nós não estávamos preparados. Mas antes que ele matasse o nosso testemunho, que nós não poderíamos falar isso que estou falando agora, porque nós ficávamos sem um veículo, o sucesso nosso era o veículo, que precisávamos chegar lá encorajados e estar lá fazendo culto toda noite, carregando 13, 14 pessoas no veículo. Como faríamos? E como estaríamos hoje aqui? Não me pergunte como foi para o pneu do carro esvaziar. Simplesmente esvaziou. Secando. Sem dar o menor sinal. Nós continuávamos correndo numa estrada de chão, correndo com 80, 90, já de noite, e o carro não puxava para lugar nenhum. Era o pneu esquerdo. Como que um carro com pneu vazio não puxaria? Eu só me limitava a dizer, o freio está trancando, o carro ia trancando, e era todo tempo reduzindo a marcha, e não ia. O carro não pegava a pressão, não acelerava. Eu passei para o manual para ver se ia, mas não ia. O carro estava trancado, o freio, era como se o freio tivesse preso todo. Quando eu vi que nós estávamos em dificuldade, eu disse, bom, eu vou ver se pego uma parte mais larga da rodovia e vou parar. Porque o freio engatou mesmo, não vai. Aí parei, gostei, fui lá, procurei exatamente o pneu aqui da esquerda. Estava muito quente. Eu digo, é isso mesmo. Foi o freio que trancou. O que nós vamos fazer agora? Eu passei a mão de novo, disse, mas que o pneu está seco. Estava preso, mas é porque não ia, porque o pneu estava seco. Agora, como aquilo aconteceu? Então, tomamos a providência de trocar o pneu e tal, logo aparece alguém para nos ajudar. Quando nós estamos nesse processo ali, que levou seus 5 ou 6 minutos, aí chega os donos do carro. Chegaram, pararam, como se fosse nos ajudar, e ficaram olhando para um lado, olhando para outro. Aí, boa noite, senhor, boa noite. Baixaram a cabeça e ficaram ali, não falaram mais nada, não se prontificaram a nos ajudar, arrancou, jogou poeira por todo lado e começaram a soltar bala. Atiraram como se estivesse atirando num bando de marreca. Com uma decepção, um desespero. Eles saíram desesperados. O que eles viram lá, eu não sei, mas eu posso calcular. Eu posso calcular o que eles viram. Não sei se viram espada ou viram um fuzil AR-15 no pé do ouvido deles lá. Porque não justifica o indivíduo armado, como estava, correr desses fedelhos que estavam aqui. Eles saíram assombrados. Então, o que eu quero com isso? Satanás não conseguiu matar o testemunho. Porque nós queremos contar a bênção da viagem, queríamos contar o que aconteceu em Itaituba, mas o inimigo perdeu. E por isso, então, estamos voltando, os irmãos vão falar, contando as grandes coisas que Deus fez, embora pequeninas, mas são grandíssimas, que aconteceu ali. Na volta, ele mudou de tática. Ele disse, já que não deu para matar o testemunho, agora eu vou matar as testemunhas. Expressão que William Branham usa. Agora eu vou matar as testemunhas. Foi exatamente numa descida a guisa de pegar uma ponte dessa, quando nós tentamos entrar,
eu disse, o risco de um carro na frente. O carro que mais eu temia, só apareceu um na viagem. O carro mais perigoso que há é o madeireiro. O madeireiro, o que transporta. Porque ele não tem forro, ele é só mesmo o estrado e a madeira em cima. Então ele levanta poeira como se o mundo tivesse. Foi exatamente o carro que desceu a ladeira, e era uma ladeira. Se perdemos que não tinha o que fazer mais. Não podíamos parar porque vinha 2 carros atrás. Se parasse, cedia para os que vêm atrás. Não podíamos seguir porque fechou tudo. E o Elenay vinha dirigindo, digo, não aguenta, vai parando, vamos ver o que vai acontecer. Onde nós estamos agora? Até que percebemos algo com uma ponte. Disse, chegamos na ponte, só que não estávamos na ponte. Nós estávamos ao lado da ponte, uns 5 metros, onde tinha umas peças de madeira que dava para dentro do igarapé. E freamos o carro. E Satanás puxou o queixo para o lado e disse, filhos de Deus. Ele queria dizer outra coisa, mas não teve coragem. Né? Filho do Altíssimo. E aí, chapéu. Aí era para matar agora as testemunhas. Não satisfeito, andamos mais uns 200 quilômetros, novamente entrou em cena. E, curiosamente, falei ao pastor João, eu tive uma experiência que nunca tive na minha vida, durante esses dias de estrada, de mais de 1.300.000 quilômetros de estrada e rios. Nunca alguém me disse isso. Quando nós chegamos na próxima cidade, Pacajá, minuto antes do acidente que sofremos, a polícia nos interceptou, aí veio ao meu encontro, identificou a gente, aí mandei eu sair. Eu saí por lá atrás. Senhor Eliezer, o que o senhor faz? Eu sou um pastor evangélico, estou fazendo assim. Pastor, nós estamos aqui para lhe proteger. Isso 1.000 metros antes do acidente. 1.000 metros antes do acidente que sofremos. Nós estamos aqui para lhe proteger. Nós sabemos que o senhor está correndo todos os perigos. O senhor está sendo sequestrado. Não tenha medo de nos dizer. A polícia lhe dá toda a cobertura. Passe para trás de nós. Aí eu fiquei atrás do cabo, disse, diga, esses homens são sequestradores? Nunca ninguém fez isso comigo. Não tem. Quem estava falando ali finalmente? Digo, não, são todos de bem, são todos meus companheiros. Não. O seu semblante, aqui que me incomodou, o seu semblante é de um homem sequestrado. O senhor está correndo perigo de vida. Ele não sabe, quer dizer, estou falando agora aqui. Aquele soldado não sabe o que estava falando. Agora, quem estava falando pela boca dele, sabe. 1.000 metros depois, nós entramos na fatalidade. Não, está tudo bem comigo. Talvez está me vendo assim porque eu estou cansado da viagem, alguma coisa. Não. Aí fez sinal para o outro cabo que fosse lá para o carro averiguar. Aí foi para lá, voltou, mas não mandou ninguém sair, não pediram documento. Eu disse, não, pode verificar. Não. Nós não queremos nada com os sequestradores, nós queremos com o senhor. Nós estamos aqui para proteger o senhor. Eu não, pode confiar, o rapaz está do meu lado, é meu filho, aí tem um neto. Os outros todos são bisneto. Ah, tudo sua família é. Tá bom. Então, se recolha. Você vai para a cidade? Vou para a cidade. Então vá para a cidade, fique quieto. O senhor está correndo risco de vida. Embarquei, agradeci. Atravessei a cidade e um animal se atravessou na minha frente. O animal sem cabeça. Mas lá vai a questão da confusão agora. Não tem um tal de jumento, não é? Mula sem cabeça. O animal não tinha cabeça. E apareceu na frente do carro só metade do corpo. Ou ele estava deitado, ou subiu um despenhadeiro. Quando ele atravessou só do meio para frente. Que eu brequei, o freio também não me ajudou a contento, embora não fosse com tanta velocidade, mas peguei
a traseira do animal. Quebrou o farol, quebrou o paralama, lançou o para-choque, aí o carro engatou. Mas, aí começa a questão. Você diz, mas não dava, se esse animal era só metade, não dava para salvar? Dava. Se eu puxasse um pouquinho, acho que um palmo, pegou em cima do farol. Se eu puxasse um palmo, eu me livrava dele. Eu me livrava do animal e não batia o farol e nem o paralama. Eu só não tinha certeza se eu voltava para a pista. Porque nessa altura eu já estou fora da pista. Eu já tinha tirado do animal. E era asfalto. Agora eu já estou na margem, que não tem acostamento. Já estou na margem, são das pedras. A pergunta que eu faço é: eu voltaria? Ou teria que descer o despenhadeiro, que não era muito, talvez uns 2 metros somente. Mas pense bem, eu não bati a frente do carro, não bati o para-choque, não bati nada debaixo do carro. O que seria se eu passasse por cima desse animal? Ou se eu descesse? Garanto a vocês, esse demônio que não veio conosco, ele veio de carona lá em cima, foi envergonhado mais uma vez. Agora, pode aplaudir a Jesus agora. Essa aí ele... Não podendo matar o testemunho, mata-se a testemunha, diz o profeta. Graças a Deus, foi uma investida da ida, da volta. Estou falando de coisas que vimos com nossos olhos. Agora, a cada palmo que você vai passando desses 1.400 quilômetros, que você não vê, cada cruzamento, cada carro que passa jogando pedra em cima de você, e você está protegendo o para-brisa o tempo todo, os próprios faróis, isso aí, só Deus é que sabe do que livra a gente, mas estou contando essas coisas que foram vividas dessa forma, que gerou, então, esse grande testemunho. O meu destaque da viagem é tudo que vocês vão dizer, os detalhes que vocês podem colocar, mas eu quero colocar especificamente isso aqui. O grande destaque da viagem foi o discernimento do pastor local ali. O discernimento dele, o discernimento ministerial dele, foi o sucesso de toda a viagem. Porque, embora ele tenha entregue o trabalho aqui para a convenção em 2010, ratificou em 2011, 2012, 2013, 2014, toda vez que ele vem, ele diz a mesma coisa, mas ele nunca tinha tomado a medida que tomou agora, com essas palavras textuais: eu quero me afastar da direção da igreja, porque não precisa a igreja dizer para mim que ela está tendo dificuldade por minha causa. Eu é que quero dizer para a igreja que a dificuldade que a igreja tem é causada por mim. Um pastor, para ter essa cultura, só Deus revelando para ele, que pastor normalmente não faz isso. Não faz isto. Mas ele fez. Eu quero que a igreja saiba que é eu que tenho consciência que tenho que sair da frente, para que Deus coloque uma outra pessoa aqui, seja quem for. Pastor Eliezer tem total liberdade, já entreguei. Já faz 6 anos que eu venho pedindo por isso. Agora aqui para. Não quero que o pastor deixe aqui nenhum cooperador. Eu não quero cooperador. Porque se o senhor deixar esses 2 cooperadores aqui, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar na frente do trabalho. O trabalho vai prosperar, o trabalho vai evoluir e eu vou ter problema, porque Deus não está tratando comigo. E eu queria sugerir à convenção que o meu comportamento fosse seguido por outros pastores. Eu quero sugerir à convenção que o meu comportamento seja seguido por outros pastores. Quando perceberem que a igreja não vai bem, que não prospera por causa deles, que dê liberdade para outro. Palavras do professor Francisco Leandro da Silva. Quanto a mim, agora eu vou me doar mais. Eu nunca faltei culto e nunca cheguei atrasado. Agora eu vou me dedicar mais para não faltar culto e nem chegar atrasado. E ajudar o obreiro que fica aqui.
eu achava a hora de a gente ficar de pé e aplaudir a Jesus. Porque esse foi o sucesso de toda a missão. Pode aplaudir a Jesus. O sucesso, todo o sucesso da missão. Porque se Deus trabalha através do homem, em parceria com o homem, só prospera quando o homem está em parceria com Deus. Eu levantei e disse, companheiro, eu quero ouvir isso da sua esposa, porque a sua esposa é uma obreira nota 10. A sua esposa, irmã Irismar, é uma obreira nota 10, não é 9,5 não. É 10 mesmo. É 10 mesmo. Que o papai sempre dizia assim, se a mulher do obreiro não for meio time, se a mulher do pastor não for meio time, expressão do papai, que de time não entendia nada. O professor de time é o pastor Messias. Ele dizia, o pastor, o obreiro, vai ter que ser o time todo. Não sei onde o papai arrumou isso, que nem pelada ele não jogava. Nunca jogou? Irmã Irismar é um pouco mais de meio time. Ela disse, é isso mesmo, pastor. Nós agora vamos nos dedicar à obra. Mas coloque o outro obreiro. Agora foi a palavra dela. Porque em 2012, eu senti que ela não estava muito segura disso. Então, eu tive que passar 50 anos para ouvir isso. Eu tive que viver 50 anos para ouvir um obreiro, um pastor e uma ministra usar esses termos. Porque a maioria das vezes nós falhamos porque ficamos empurrando o marido. Vai, amor! Amor, vai! Aproveita essa boca! Tu está desempregado! Obrigado, pode sentar. Ministério não é emprego. Pois bem, então esse foi o grande sucesso da viagem. Então hoje estamos livres. Então imediatamente eu convoquei um perna quebrado. Não tinha ninguém com a perna boa, então eu convoquei um evangelista chamado Josué Costa, que está com a perna quebrada, para assumir a igreja. Pronto, vamos aplaudir a Jesus. Quando Deus quer fazer algo, Ele usa porque tem. Talvez não tenha nenhuma perna boa. Então eu de perna quebrada. Quando fomos para o batismo, lá estava o Josué, ele não levantava, ele não estava levantando. Quando o batismo já estava de muleta lá no batismo. Está vendo? Como já está fazendo efeito? Então vocês podem ver que eu tenho motivo demais para contar isso como bênção sobre bênção. Deus abençoe. Vou pedir aos companheiros que venham aqui à frente. Eu quero que vocês façam em 2 etapas, irmão. Pode vir todos aqui. Eu quero que vocês deem um destaque do trabalho da cidade ou da viagem. Quiser repetir alguma faceta do que eu contei aqui, eu coloquei isso aqui como uma base, que eu acho que é fundamental. E depois vocês voltam e dão outro destaque. Mas pode ficar à vontade, porque pode vir todos aqui, porque nós não vamos ter outra oportunidade, não é necessário, vai ficar aqui, irmão, não é necessário que nós tenhamos várias sessões para falar, não fica bem, aqui na frente, todos aqui na frente, por favor. Aqui está o irmão Mateus, aqui à direita, aqui o irmão Arnolds, Rosivan, irmão William e o pastor Elianai. Pastor Elianai, seu primeiro destaque, depois volta lá para o outro lado. Boa noite com Jesus, irmãos. Agradecemos a Deus pela oportunidade, ao pastor, nosso missionário, de sermos convocados mais uma vez para essa tão grandiosa missão. Meu destaque que vi, entre muitos, foi que com a chegada do missionário da equipe à cidade de Itaituba, houve grande alegria na cidade. A igreja, o povo de um modo geral, foram ricamente abençoados. Foi momentos maravilhosos que tivemos com todos os irmãos ali. Um grande peso saiu do pastor local. A igreja, como um todo, foi alimentado com a palavra. E houve um acréscimo, porque o Senhor cooperou conosco.
5 pessoas, eram mais candidatos, mas somente 5 chegaram a tempo e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, igreja. Em nome de Jesus, estou feliz de poder voltar aqui. Nós íamos ficar lá, mas Deus não viu dessa forma. Às vezes, o homem espera fazer daquela vontade, mas Deus tem outros planos para fazer daquela forma e nós vimos Deus operar. Um dos meus destaques foi uma irmã que, ao chegarmos lá, tivemos a notícia de que ela tinha se separado do marido e que não estava congregando. E depois de já termos feito vários cultos todos os dias, chegamos no culto, creio que foi no culto de quarta-feira, e o pastor Leandro anunciou uma irmã, certa irmã, gostaria de tomar uma liberdade aqui na frente. E se levantou uma irmã que tinha uma criança e foi lá na frente e disse assim: irmãos, os irmãos que estão aqui não sabem da minha condição, mas eu estou aqui, eu tinha me separado do meu marido, mas nós voltamos a ficar juntos e eis-me aqui para qualquer coisa que os irmãos precisarem. E até hoje ela está congregando conosco. Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus e as orações dos irmãos pela oportunidade de estar participando dessa missão. Um dos destaques para mim, que essa viagem, ao meu ver, não foi uma viagem como qualquer outra viagem. Não foi, para mim, para ser mais claro, não foi uma viagem terrena, de tantos que Deus realizou nessa viagem. A viagem, tanto ida, permanência e volta, foi algo sobrenatural para cada um de nós. Foram tantos livramentos, temos tantos testemunhos para dar, e um dos meus destaques é a viagem. E outro feito grande que vimos ali, enquanto estávamos trabalhando ao lado da igreja, algumas pessoas passavam na rua e perguntavam: esse é o pastor Eliezer, que estava aqui há tantos anos atrás? E é um encontro do pastor. E a gente só faz crer nos testemunhos que é contado por ele, ao ver essas coisas acontecendo, que tantos anos lá atrás, lá quando foi o início do trabalho. Então a gente vê as pessoas perguntando, pessoas que talvez o pastor nem conheça, e a gente só faz crer que realmente foi ele que iniciou o trabalho lá. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus tem tido misericórdia de nós e aqui estamos mais uma vez. Eu agradeço a oração da igreja por cada um de nós. Eu queria dar um destaque aqui da missão evangelística que tivemos na cidade de Itaituba, quando na segunda-feira fizemos um culto evangelístico na residência do irmão Icor e sua esposa. E desde esse culto, este irmão e sua família, eles não faltaram nenhum culto. Todos os cultos evangelísticos eles estavam, cultos na igreja eles estavam. E por conta disso, ele foi um dos batizados, né? Sua esposa, e por conta disso ele ganhou o culto de quarta-feira em sua casa. Graças a Deus, uma boa noite aos amados irmãos. A missão é inexplicável pela situação que fomos e pela situação que voltamos, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Um destaque, o irmão Rosivão falou da segunda-feira, eu quero falar da terça-feira, no dia seguinte, porque todo dia nos fazia culto, todo dia de manhã evangelizarmos. Na terça de manhã, acordamos cedo para ir procurar algum local para fazer um culto à noite. Aí nessa procura, nós paramos num bairro novo, porque a Itaituba não é a mesma de antes. Cresceu mais 5 bairros novos praticamente, cresceu muito. E nessa procura de uma casa, de um local para fazer reunião à noite, nós paramos num local no bairro chamado
a Viva Itaituba. E de repente nós paramos o carro, aí tinha um cidadão roçando o terreno ali, capinando, limpando a frente da sua casa. Aí o pastor baixou os vidros do carro e perguntou sobre o local, sobre o bairro ali, e perguntou o seu nome. Qual é o seu nome? Esse meu nome é Amós. E ele completou, o profeta Amós. Aí, pastor, prazer, profeta Amós. Fez um gracejo com ele. Estou muito feliz de conhecer você aqui. E qual é a situação da casa aqui, dos moradores? Aí ele falou da vida dele um pouquinho rápido. Ele falou assim, eu morava na Vila Pimental, né, pastor? Na Pimental, aqui próximo. E eu congregava na Assembleia de Deus, mas de repente o pastor da Assembleia de Deus me colocou para fora. E eu quero resumir. E a missão, nós abrimos a porta do carro e o pastor falou assim, nós te colocamos para dentro. Aleluia. E no domingo ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados, continuando, como disse, são muitos destaques, mas eu gostaria de destacar o resgate de um evangelista, de um obreiro daquela casa, que estava um pouco distante, afastado, mas nós não sabíamos aonde ele estava residindo. Há mais ou menos 5 anos, longe da igreja. E não sabíamos aonde, só sabíamos o rumo, mais ou menos o bairro, mas nós entramos em desespero. O coração missionário batia forte. Como deixar de fora uma peça de tão grande valor? Então levantamos pela manhã cedo, culto doméstico, orações, e saímos naquela ansiedade. De casa em casa, na oficina, nos pontos comerciais, borracharia, alguém que nos desse uma informação. Só tínhamos o nome, as características, que gostava de cavar poço, e depois surgiu então a moto azul, que foi o ponto primordial, foi o ponto de contato. Agora, quem não tem uma moto azul? Em Itaituba é vendido só uma loja, uma única loja da Honda, vende 350 motos por mês. Uma loja. Uma. 350 motos por mês. Nós estávamos agora, já na segunda etapa, atrás do homem da moto azul. Vi muito pouca bicicleta, que era transporte principal da cidade. O evangelista Walter já esteve ali. Não tinha bicicleta, na moto naqueles dias, era só 95. Só tinha bicicleta. E alguns que tinham dinheiro, garimpeiro, tinham carros. Foi substituído o uso de bicicleta por motocicleta. E chegamos ao bairro e entramos na rua, saímos, e nada da moto azul e nem do homem que cava poço. Havia alguns homens que cavavam poço, mas não era aquele. E conseguimos chegar na rua, conseguimos encontrar, uma senhora veio ao nosso encontro, disse, ele mora aqui. Só que ele não está aí, está tudo fechado. Isso no primeiro dia. Não conseguimos encontrar o homem da moto, mas encontramos a casa. Então retornamos novamente à casa do irmão Leonardo, e vocês imaginem a alegria quando ele nos viu. Foi como se ele recebesse Jesus Cristo na sua casa. E isso aconteceu no final de semana. E como prova de que ele não usa gravata, nem bate foto, ele nos levou na casa de todos os vizinhos, evangelizando e mostrando a eles os obreiros, os pastores, os missionários que haviam chegado. Que é nato, é um evangelista nato. Ele nunca pregou um sermão, mas evangeliza toda a rua da casa. Evangelizou todas as ruas, nos levou para orar pelas pessoas
E à noite, no final de semana, foi um grande grupo de pessoas para a reunião. E vários serão batizados breve e teremos uma grande congregação ali. Outro destaque da missão foi de um jovem, irmão desse que foi batizado, esse Amós. Sujeito simples. Quando estávamos lá, não víamos ele usando uma gravata, uma camisa social, nem nada, simples. Ele e a sua esposa, a irmã Patrícia, sempre iam com a sua moto. O primeiro culto que foi feito lá em Itaituba, um dos primeiros foi lá na casa da irmã Patrícia. E daí eles nunca mais faltaram culto. No domingo, depois que o trabalho estava sendo feito, como ia ficar ali, ele me chamou e perguntou: irmão Mateus, me diga como é que o senhor entende que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, depois do irmão dele ter sido batizado. E eu expliquei para ele, e quando eu terminei de explicar, eu perguntei para ele: mas tu não é batizado? Ele falou: não, eu sou batizado. Por que o irmão tem tanto interesse em saber dessa forma? Ele falou: porque da forma que tu explicou, pareceu tão simples para mim explicar para os outros. É que lá no trabalho, quando eu fui para o trabalho, depois que vocês chegaram aqui, eu senti algo no meu coração tão grande que eu já estou evangelizando várias almas ali, em nome de Jesus. Outro grande destaque que eu tenho a testemunhar para os irmãos foi na viagem da vinda, no retorno para Belém. Quando foi à tarde, no fim da tarde, às 6 da tarde, dentro do carro, como o pastor fala, a gente tem que estar com hino na ponta da língua, versículo. E foi dada a nós essa oportunidade. Alguns irmãos oraram, outros falaram versículo, cantamos. E logo depois do culto, assim, a gente percorreu uma certa distância. E ocorreu creio que o inimigo não gostou do culto que a gente fez às 6 da tarde. E ocorreu quase um acidente com a gente. Foi o que o pastor destacou, que ia o caminhão à nossa frente, vinha carros atrás e o poeiral à nossa frente, e a gente estava a uma certa velocidade e não podia parar e nem podia seguir em frente. E quando vimos a poeira baixando, nós ainda estávamos com o carro em movimento, a ponte era fora da pista. Não podíamos parar e foi, graças à experiência do pastor Leonai, a gente conseguiu desviar do rio e seguir para a ponte. Graças a Deus não vinha nenhum carro de lá e nenhum carro que estava atrás alcançou a gente. Então, depois desse ocorrido, o pastor falou que o inimigo não tinha gostado do nosso culto às 6 da tarde, das nossas orações, nem dos hinos que a gente cantamos. E ele falou: acho que isso merece mais uma oração, mais um culto, né? A gente fez outro culto dentro do carro. Então, a gente, mais uma vez, ratificando, agradecer, porque foi justo na terça-feira, que foi o culto de orações das irmãs aqui, que ela faz toda manhã, a gente sentiu que a oração dos irmãos tem efeito, e a gente agradece. Graças a Deus. Dos inúmeros destaques que nós poderíamos citar hoje para toda a igreja, eu queria destacar também uma intervenção divina. Deus propôs para cada um de nós, na nossa volta para casa, em um determinado momento, a nossa pista ficou estreita e a outra pista ficou larga, né? Só que na pista larga, onde o pastor entrou, tinha um pouco de areia e estava aberta para a entrada. E nós entramos e quando ia finalizando a rua falsa, Deus colocou areia na frente para nós não passar. Depois da areia tinha o abismo. O inimigo, ele abriu, sempre o pastor nos ensina que sempre quem que dá boas-vindas a você é o inimigo. Então ele abriu o caminho, mas Deus fechou lá na frente. E nós voltamos e estamos aqui, graças a Deus. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, e é contigo para onde quer que andares.
Esse foi um destaque que eu percebi na saída daqui, pastor João. Nós agradecemos, a equipe agradece pelo versículo, porque nós não sabíamos que nós ia precisar deste versículo. Eu ia contar a mesma coisa que o evangelista Rosivan citou agora, mas eu vou pular. Mas esse versículo foi nestas horas perigosas da estrada, porque, como o pastor vem nos dizendo, nós vamos passar por aqui hoje, mas amanhã não é a mesma estrada. Todo dia eles modificam a estrada, eles fazem uns desvios, porque por causa da poeira, por causa da chuva, estraga a estrada. E todo dia eles fazem uns desvios novos. E nesses desvios, foi aí que aconteceu o que nós estamos contando. E foi nesses desvios que nós lembramos do versículo: esforça-te, tem de bom ânimo, eu estou contigo. Deus estava conosco. Amém. E o meu testemunho é que o pastor Leandro está aproximando dos seus 70 anos. E nós estávamos fazendo aqueles serviços ali, e eu fui tentar ajudar ele. 75 anos. Eu fui tentar praticamente ajudar ele. Colocar uma peça de madeira na frente de uma casinha ali, e ele, não, deixa que eu faço aqui sozinho, vai cuidar do teu serviço para ali. Aí eu percebi, rapaz, esse homem com 75 anos está fazendo isso, imagine eu. Anda de bicicleta, anda de moto, é um exemplo para qualquer um. Você que é jovem, você tem que olhar para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem. E deixei, não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou o Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo lutarei. Não te deixo, meu filho, seja onde Amém. Amém. Eu aprendi muito cedo, vocês conhecem a minha história, depois que passei um dia, praticamente o resto de um dia, rolando um pneu, e o meu carro tinha furado somente 3 pneus. Eu tinha 2 pneus de socorro, em 74, eu acho, 73, e furou 3. E o terceiro pneu, eu rodei esse pneu 32 quilômetros, do quilômetro 69 ao quilômetro 27, 28, uma coisa assim, não recordo agora bem, na Transamazônica, em busca de alguém que consertasse. Chegou uma hora que eu estava tão exausto, não tinha mais como, tinha como mais estar rolando o pneu. Na ladeira tinha que subir com o pneu no ombro. Eu tinha disposição para aquilo naquelas horas. E já era assim umas 5 horas. 5 horas, com árvores frondosas, já está escurecendo. Eu, à guisa de ganhar um pouco mais de descanso, joguei o pneu na descida da ladeira, para apanhar o pneu lá embaixo. Eu já havia feito isso aqui atrás um pouco. Só que o pneu saiu, pulou e desceu à direita e entrou no despenhadeiro. No despenhadeiro e na mata.
E eu fiquei procurando, daquela hora em diante até 6h30. Passei 1h30 mais ou menos, buscando esse pneu e escureceu. Procurando o pneu, dentro do mato, da mata, para poder tentar continuar a minha viagem. Eu havia deixado 2 companheiros para trás. Quando eu voltei com o pneu, com a ajuda de um caçador, que estava saindo para caçar, tinha uma lanterna. Como achar um pneu, evidentemente preto, no meio de folhas secas? Pau! Mas achei. Sempre tem alguém que guia a gente. Achei. Tenho certeza que achei. Não foi um sonho. Voltei, coloquei o pneu da pista, sentei em cima dele e usei essa expressão. Se Deus me visse, eu não estava aqui. Se eu estivesse no quartel, a aeronáutica mandava alguém me socorrer. Porque eu, como ministro, estou aqui. Num carro velho desse, passando por isso. A convenção nem sabe que eu estou vivendo isso. Você sabe quando baixa aquele speed de murmuração assim, que até o diabo fica com medo e cai fora. Me assustei quando um caminhão, já viu o foco do caminhão descendo? O caminhão parou bem pertinho. Olhei para cima. Disse, homem de Deus. Aí você pode calcular onde você está metido agora. Se eu fosse ministro de Deus, se eu fosse um obreiro que valesse alguma coisa, não estava passando por isso. Homem de Deus, a Transamazônica é um desafio aos bravos. Aí fiquei com o olho arregalado, assustado. Esse cara me conhece. Com vergonha, ele ouviu o que eu estava falando. Eu disse, senhor, o senhor é de Santarém ou de Itaituba? Ele disse, eu sou de Santa Catarina, de Joinville. Estou passando pela primeira vez nessa rodovia. Por que o senhor disse que eu sou homem de Deus? Ele disse, porque eu vi uma auréola sobre a sua cabeça, uma grande luz. Quando eu levantei dali, peguei o pneu, eu carregava era a picape, se estivesse lá, a caminhonete. Não tinha como testar isso, mas eu tenho a impressão que 10 pneus daquele eu carregava no dente. Só para vocês terem uma ideia, eu levantei o pneu com a mão esquerda, levantei o pneu e coloquei no ombro. Entrei na gabine do caminhão com o pneu no colo. Não dei uma palavra sequer. Ele falava calado, que eu estava com vergonha dele. Na verdade eu vinha falando, eu vinha só adorando a Deus, numa língua que ele não me entendia, nem eu também entendia. Porque eu estava envergonhado de tudo, mas glorificando a Deus por uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia que alguém podia ver que eu era um homem de Deus, e eu achei que eu não era coisíssima nenhuma, só porque os homens não viam. Foi o que você veio ouvir nessa noite, foi isso aqui, que você está esperando que os homens vejam, que as pessoas vejam, e você é muito mais daquilo que as pessoas veem. Eu disse a eles, Deus permitiu que você esteja fazendo esta viagem, porque vai chegar um dia que a Transamazônica vai se tornar uma freeway, talvez uma grande avenida, não vai haver essas curvas, não vai haver buraco, não vai haver ponte, e alguém vai passar por aqui e vai dizer, a Transamazônica era da selva, a selva engoliu a Transamazônica, vocês já falaram, a Transamazônica não é rodovia, é um lamaçal, a Transamazônica é um rio, tudo isso já aconteceu. Um dia isso aqui tudo vai ser diferente e ninguém vai conseguir contar a história que vocês estão contando. Recentemente nós passamos aqui num ônibus, mas nem todos puderam ver isso, porque dormiram, vocês não dormem, você não pode dormir. Eles dormiam, outros não viam as laterais e etc. Mas vocês não, vocês estão acompanhando passo a passo. Detalhe, olha, nessa casa aqui foi assim, assim. Esse é o quilômetro tal, aqui assim a minha experiência foi essa. Aqui no quilômetro tal foi essa. Mostrando quilômetro por quilômetro o que aconteceu, como era, que deixaram de existir, quais são as experiências, detalhes por detalhes. Estou falando para vocês, porque eu preciso de alguém que conte essa história no futuro. Ao dizer isso, eu peço desculpa a vocês
E agradeço a compreensão de vocês por terem suportado tamanha prova. Fazer uma viagem dessa, de 1.400 quilômetros, ou de 2.800 quilômetros, e mais 210 quilômetros rodado lá. Mais de 3.000 quilômetros, esses rapazes andarem praticamente um no colo do outro. E cada um tinha que levar a sua sacola. Porque o que vai na mala do carro, na carroceria, tem que tirar no destinatário. O copiloto aqui na frente tem que levar o carote de água, a vasilha de alimento e a sua sacola. Você tem que ser encontrado naquilo. Esses rapazes sofreram essa experiência, como outros que foram em outras jornadas, sofreram também a mesma experiência. Toda tem que passar do mesmo jeito, não tem outra solução. Mas hoje eu sei que era necessário os 4, os 5, os 6, porque todos tiveram atividade específica. Cada um teve a sua atividade específica. No sábado que eles queriam, pediram o sábado de folga. Digo, então hoje, sábado, nós vamos ter que descansar, porque a qualquer momento nós podemos levantar acampamento. Nós vamos somente fazer uma limpeza lá na janela da igreja. E chegamos lá 7 horas da manhã. E saímos de lá 8 da noite. Limpamos as pedras, todinho, ficou tudo limpinho. Só pintamos toda a igreja, fizemos a calçada, e o que foi? Fizemos uma reforma na casa e... fizemos o letreiro da igreja, eu já sei abrir até letra já, o letreiro e... rejuntar toda a fachada da igreja e se queimamos que ficamos bem corados. Aí que surgiu a história do pessoal, né? Esse é o pastor Eliezer. Diz o Leandro. Eles sabem que é o pastor Eliezer, que é o único pastor que trabalha aqui em Itaituba, é o senhor. Todos passavam, queria saber se era eu. Porque há 50 anos passados eles me viram na rua trabalhando. Então não tinha dificuldade. É pastor? É ele, pode ficar certo. Pode até dar outro nome, mas eles têm certeza que eu estou ali por perto. Eles não viram uma pregação minha, mas todos sabem que eu estou cumprindo o meu ministério. Muito obrigado, companheiros. Eu só tenho que agradecer muito a vocês por tudo que vocês fizeram. Quero deixar uma escritura. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito, vamos dizer todos, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse texto reflete muito bem isso. Se você reler esse texto, você vai observar que o salmista aqui, no caso o salmista Davi, ele mostra exatamente 3 metáforas que representam exatamente a posição que o crente tem que ter. A sua vigilância. Ele fala aqui dos seus inimigos como se fossem animais, mas são inimigos. Pode observar isso no verso 3. Ele diz que são animais que teriam nos engolido vivos. Vem como animais, mas são inimigos. Olha aí. Vem como animal. Às vezes é um cavalo, é um boi. Mas a finalidade dele é te engolir vivo. Agora não foi um homem com um revólver metendo em nós, não. Foi um animal. Eu estou falando do Salmo. Agora vocês entenderam. Vocês são atenciosos. O inimigo vem como animal, para nos engolir vivos. Mas também pode vir como enchentes de águas altivas.
mas pode vir também com passarinheiros. Parece tão simples. Vem assoviando, vem cantando, mas são caçadores. Vem para te tirar do teu posto, para te tirar da tua posição. Mas no verso 7 você encontra também que o Criador da natureza vem também e tem um controle na situação. Te agradeço, Deus, pela tua bondade para conosco. Te agradeço por esta noite. Te agradeço pelo privilégio de, neste ano do jubileu, termos cumprido mais uma missão. Te agradeço que neste ano do jubileu o Senhor fez voltarmos àquela região onde tudo começou. Te agradeço, Pai, pelos companheiros, pelo grupo de obreiros que aqui ficaram, pelos ministros, sejam eles diáconos, evangelistas e pastores, que ficaram cuidando da missão, cuidando do rebanho, dando sustentação à obra, pelo grupo de oração, pelo grupo de intercessores, pelo grupo coral que ficou aqui cantando para acalmar a congregação, pelo grupo de jovem que ficou aqui te louvando para adorar, pelos músicos, pelos ofertantes que promoveram a viagem, pelos dizimistas que deram os seus dízimos para sustentar a missão. Deus recompensa cada um na multiforme graça do Senhor, não deixando faltar-lhes nada em momento algum. Todos nós somos partícipes desta grande bênção, e que esta bênção alcance o trabalho em Itaituba nesta hora. Que qualquer rumor, qualquer assanhamento de Satanás, nesta noite, nesta hora, nós nos posicionamos aqui na rocha. Nós tomamos a dianteira agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para determinar, bate retirada. Não atormenta mais os filhos de Deus. Maior é o que está conosco. Sai do nosso caminho. Desocupa esse espaço. Nós temos que labutar. Temos que trabalhar. Senhor, e esta bênção alcance todos os demais ministros, todas as demais obras, todas as demais cidades neste estado. A convenção de ministros ali em Goiânia, que está sendo realizada. A abertura daqueles trabalhos nesses dias. Sê com teu povo ali. Pastor Joaquim Gonçalves, todos os pastores associados. Ajuda cada um, Senhor. E no decorrer desta semana, que nós sejamos vitoriosos em tudo. Desde já te rogamos as tuas bênçãos em prol da próxima semana, quando estaremos viajando para a Europa. Pedimos ao Senhor que abençoe teu servo, pastor João Nascimento. Teu servo José Neto. Dá-nos a unção necessária, a inspiração necessária, canalizando saúde para os nossos corpos, desfazendo qualquer embaraço que porventura venha nos atormentar, que tudo seja afastado e que o anjo do Senhor, que tem se posicionado a favor das missões, esteja em nosso benefício. A igreja ali em Portugal não permite que seja abalado por qualquer situação, mas ajuda os teus filhos a superarem a adversidade presente. Dá-nos, portanto, uma noite abençoada, um sono reparador. Leva-nos guardado em ti. No nome de Jesus.